Você sabia que por negligenciar a voz do Espírito Santo, você pode estar apagando o Espírito Santo em sua vida? E vai se apagando devagar, tá bom? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, está escrito: e não apaguei o Espírito Santo. Quando você é nova criatura, você aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a fazer morada em você. E através disso, ele começa agora a tirar todas as imperfeições da sua vida. Mas você tem que se esforçar. Por exemplo, quando o Espírito Santo diz para você não minta e você mente, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo diz para você fale a verdade, doa quem doer, você tem que falar porque a verdade prevalece. As pessoas que escondem a verdade um dia vão ter que se encontrar com Deus. E a verdade, aquilo que estava em oculto, que não era revelado pelos homens, pelas pessoas, vai ser revelado naquele grande dia, porque nós escondemos a verdade. Nós temos que entender que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimento, ele se entristece. Se entristece por quê? Porque existem momentos que você não quer ouvir a voz de Deus. O apóstolo Paulo trouxe uma orientação, ele disse: maldito homem que sou. Olha a palavra que ele trouxe. Aquilo que eu quero fazer, eu faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Então o apóstolo Paulo estava dizendo sobre duas inclinações: a inclinação da carne e a inclinação do espírito. Logo, nós temos que entender que no capítulo 8 do livro de Romanos está escrito: aquele que se inclina para as coisas da carne, lutam para as coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, lutam para as coisas espirituais. Então existe uma guerra entre mim e você. Quando o Espírito Santo falar para você, por exemplo, vai orar, e você negligencia, você vai apagando o Espírito Santo, você vai entristecendo. É como se o Espírito Santo fosse se distanciando. Por quê? Porque você não aceita a orientação do céu, mas você quer uma orientação de pessoas que olham no seu rosto e falem com você. Eu sei que Deus usa pessoas como Ele está me usando para poder falar com você, tá bom? Então, não entristeça o Espírito Santo. Adão, ele entristeceu a Deus, ele desobedeceu. Você sabe que a desobediência entristece o Espírito Santo de agir em nossa vida, porque ele vai falando e nós vamos caindo num declínio espiritual e vamos desobedecendo. Lembra de Sansão? Sansão, ele pensou que toda vez o Espírito Santo estava com ele. Mas o que aconteceu? Sansão começou a quebrar princípios, começou a quebrar a regra de Nazireu, como não tocar em cadáver, não comer mel. Sansão começou a quebrar, não se contaminar com outras mulheres. Ele tinha uma aliança com Deus, mas ele não tinha uma aliança com Dalila. Tudo aquilo que Sansão plantou, ele colheu no final. Mas quando o seu cabelo começou a crescer e ele pediu a misericórdia de Deus, o Espírito Santo se apossou novamente dele, porque o Espírito Santo vasculhou o teu coração, e a Bíblia diz que o último feito de Sansão foi maior do que todos os feitos que ele fez em vida. Então veja aí, que o Espírito Santo se retirou de Sansão quando ele falou: desta vez me levantarei e ter contra os filisteus. O Espírito Santo já não estava mais com ele. Por quê? Porque negligenciou a voz do Espírito Santo. Você pode ser uma pessoa que Deus usa você na palavra, usa você no ensinamento, que Deus usa você através da oração, que você já orou, mas quando o Espírito Santo fala com você, você não quer ouvir, porque você acha que todas as vezes Deus está falando na sua boca. Sabia que tem coisas que Deus não falou para nós falarmos, e nós, por achar, porque Deus, uma vez Deus usou ali, Deus usou aqui,
Deus falou ali através de uma pessoa. Deus às vezes não está falando para nós falarmos, e nós, por pensarmos que, porque nós somos profetas ou anunciamos a palavra, que Deus está falando toda vez em nossa boca. Não é verdade. Nós temos um texto bíblico. Lembra de quando Davi teve um desejo no seu coração de fazer uma casa para Deus? O próprio Natan falou: faz tudo o que estiver no seu coração. Naquela mesma noite, Deus apareceu para Natan e repreendeu Natan. Natan não era profeta, o que profetizou para Davi o seu pecado, o que descortinou o pecado oculto de Davi. Davi, naquele momento, entristeceu o Espírito Santo, e ele vai escrever no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Olha para você ver que o pecado afasta o Espírito Santo do cristão. Quanto mais o cristão vai pecando como Sansão, ou pecou como Davi, o Espírito Santo vai se afastando, e aí vai se cumprir o que está escrito, que o apóstolo Paulo falou, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, e versículo 19. Não apaguei o Espírito Santo. Então quer dizer que eu posso apagar o Espírito Santo. É como um abrir e fechar, é como um acender e apagar a luz. Meio parecido. Quando você vai apagando o Espírito Santo, é quando você vai negligenciando a voz do Espírito Santo. Não negligencie a voz do Espírito Santo. Voltando em Natan, aí a Bíblia vai nos dizer que Natan teve que ir lá e falar: olha, você teve um desejo bom no seu coração, mas você não vai edificar a casa para o Senhor. Mas o seu filho que sair dos seus lombos, esse edificará a minha casa, porque as suas mãos são contaminadas de sangue. O Espírito Santo é santo. Você tem que tratar ele com amor, com carinho, com reverência, dizendo: Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, faça parte dessa leitura, faça parte da minha vida, faça parte de mim, porque a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus falou sobre o Espírito Santo. Ele falou que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo, e ele estaria em nós e agir através de nós. O Espírito Santo tem vontade própria. Ele não é subordinado ao homem. O homem que tem que ser subordinado a ele. Tem pessoas que querem controlar o Espírito Santo. Longe de mim tal coisa, porque o Espírito Santo é Deus. É Ele que me controla. O próprio Jesus Cristo foi guiado para o deserto pelo Espírito Santo. Olha aí. Então nós vemos que o próprio Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Então quer dizer que o Espírito Santo às vezes nos leva para o deserto para que nós aprendamos como nós vamos guerrear no mundo espiritual, como Jesus guerreou. Jesus, ele ama tanto o Espírito Santo que ele falou: olha, vocês vão ficar sem mim, mas quando eu for, eu envio o Espírito Santo para que ele esteja todos os dias, porque ele é o seu amigo paracleto. Ele está aí para te ajudar e para te orientar até a minha volta. Fique com essa orientação. Não apaguei o Espírito Santo, a qual vocês estão selados para o dia do retorno de Cristo. Tá bom? Deus te abençoe. Se você gostou, mande para mais pessoas. Me ajude a crescer, a desenvolver. Escreva lá no canal: gostei dessa palavra. Tem mais palavras parecidas com essa? E eu vou orar a Deus. E o Espírito Santo vai me dar uma palavra que vai mudar todo o percurso da tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus. E se inscreva no canal e deixe lá o seu like e ative o sininho, tá bom? Deus te abençoe.